Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando a nossa 10ª live preparatória para a Semana da Modelagem com Estratégia. Foram 10 lives com muito conteúdo sobre esse mundo aí, né, de costura e modelagem de vestidos de festa. Mas nós vamos continuar com as nossas lives também a semana que vem, tá? Eu sou Dani Brito, eu sou costureira, modelista e especialista em vestidos de festa. E o tema da nossa live de hoje, gente, é segredos para modelagem plus size perfeita. E de que exatamente estou falando aqui? Existe é meio mito que a modelagem para fazer plus size é mais difícil. Nem sempre, gente, nem sempre é mais difícil. Existem alguns detalhes, alguns pontos importantes que a gente precisa atentar. Isso é certo, com certeza. Existem umas mais fáceis, umas mais difíceis, né? Mas nós vamos falar sobre esses pontos para ajudar você a ter essa segurança para modelar, para facilitar essa modelagem, tá? Então eu vou te mostrar alguns pontos que fazem essa diferença. Mas esses pontos importantes que você tem que levar em consideração principalmente no sob medida. Por quê? Existe um plus size padrão? Existe. Sim, existe. Né? Existe um tamanho que a pessoa acha um padrão, tamanho 54, por exemplo, e a pessoa usa, digamos, é só um exemplo, tá? Ela usa esse tamanho e ela se encaixa nesse tamanho. Busto, a cintura, o quadril, e ela se encaixa, vestiu, ela se sente bem, tá bem, combinou a roupa, né, tudo ali, e tá ok, tá tudo bem. Só que esse tipo de modelagem que dá certo, padrão que dá certo no plus size, acontece com poucas pessoas, gente, para ficar bem e que a pessoa se sinta bem e que a modelagem fique boa. Pouquíssimas pessoas se encaixam dentro dessa modelagem padrão. E por que a preocupação com a modelagem no sob medida? Porque quando uma modelagem ela é sob medida, o plus size sob medida, é realmente uma modelagem assim, diferenciada. Então, essa pessoa que veste uma modelagem plus size padrão, tudo combina, dá certo, ela se sente bem, ela vai na loja e ela compra. Ela compra uma roupa pronta, ela veste, tá ok. Então, assim, com quem é que a gente precisa trabalhar? Quem é que procura uma costureira? Quem é que procura um ateliê? Quem é que procura o seu trabalho? É aquela pessoa que veste plus size, mas ela não se sente bem vestindo uma roupa da loja, que não fica bem, que não cai bem, que fica bom no busto, mas não fica bom no quadril. Então, é essa pessoa que precisa da nossa ajuda do sob medida, que precisa ser bem modelada, que precisa dessa ajuda mesmo para se vestir bem. Então, a gente vai falar esses pontos direcionados mesmo para o sob medida, tá bom? Nós vamos falar de 3 tópicos importantes. Primeiro, antes de você, assim, concentrar na modelagem e ficar muito preocupada como eu vou fazer essa modelagem, nós vamos no passo a passo, tá bom? Você vai concentrar primeiro no biotipo. Qual é o biotipo da tua cliente? Porque no plus size, realmente é delicado, por exemplo. Existem muitas pessoas que têm seio pequeno e não tem cintura, né? Tem um pouco de barriga ou não tem quase nada de quadril, ou então as medidas são muito parecidas, né? São muito parecidas a parte do busto, cintura, quadril, e aí realmente quando a gente tira a medida, a gente fica meio preocupado como eu vou fazer essa modelagem. Mas não precisa se desesperar. Estuda esse biotipo. Qual é esse biotipo da minha cliente? E como que eu vou poder ajudar a minha cliente nessa hora, tá?
você estudou esse biotipo dela, tá? Ela tem seio grande, ela tem seio pequeno, ela tem cintura larga. Tem pessoas que usam plus size, mas ela tem um busto e tem a cintura marcada, mas ela já tem um quadril muito largo e tem culotes, né? Então tudo você tem que estudar essa parte assim, olhar para o teu cliente e verificar o biotipo dela, tá? O segundo, essa é a primeira parte. A segunda coisa que você vai fazer é atentar para o modelo que ela escolheu. Nem sempre a pessoa escolhe um modelo que combina com o biotipo dela. E aí, assim, aí chega na hora do profissional, da costureira, ficar preocupada, não sabe o que fazer, porque foi escolhido um modelo que não se encaixou no biotipo. Mas você tem que ter aquele profissionalismo de ajudar a tua cliente nessa hora. E explicar, ajuda ela a chegar a um modelo que combine com o biotipo dela. E é por isso que é importante, gente, nós profissionais, a gente ter esse entendimento, a gente conhecer um pouco sobre isso, sabe? Eu vi que uma medida que é importante é abaixo do busto. É isso mesmo, Fátima. Abaixo do busto. É muito importante essa medida. Então, tem isso. Você tem que se preocupar qual é o modelo que ela escolheu. E qual o modelo que eu vou ajudar ela a escolher esse modelo. Se ela escolhe um modelo que não combina com o biotipo dela, por exemplo, uma pessoa que tem o ombro largo, o seio grande, pouco quadril. E aí a pessoa quer uma roupa colada, mais no corpo, ajustada, ou então um corte reto. Vai ficar bom? Não vai ficar bom. Isso vai refletir como se o teu trabalho não tivesse legal? Vai, porque é o resultado. Ela não vai se sentir bem, a costureira não é legal, né? Então assim, o que tem que fazer? Para cada tipo de corpo, para cada biotipo, tem modelos que favorecem, né? Favorecem a cliente para vestir, para se sentir bem no final, e favorecem para nós, para fazer essa modelagem e ter esse resultado, entendeu? Então assim, essa pessoa que tem o busto, essa parte de cima aqui maior e quase igual à cintura e não tem quase o quadril, o que você vai fazer? Qual é o modelo que fica ideal para esse tipo de corpo? Tem que colocar uma saia mais solta, uma saia godê ou uma saia evasê. E a parte de cima ela tem que ser totalmente ajustada, arrumada no corpo, com os cortes sem sobras, porque ela já tem isso aqui grande. Então assim, não pode ficar sobras de tecido, tem que ser bem certinho, bem arrumado, tá? Bem medida, tirar a medida bem certinho para fazer essa parte de cima bem ajustada. E como ela não tem a cintura marcada, digamos, você vai medir essa altura bem certinho, para poder começar a saia. Muitas vezes, o corte que fica abaixo do busto, com uma faixa larga, um cós, não é faixa, gente, um cós largo, fica muito bem nesse tipo de corpo. Por quê? Porque vai dar um equilíbrio, sabe? Aqui arrumadinho e a parte de baixo mais solta. Dá o equilíbrio e não percebe que ela não tem quase quadril. E a parte de cima bem ajustada, não vai parecer que ela tem um ombro ou muito busto. O ombro largo ou muito busto, né? Então, são coisas que facilitam para que você chegue num bom resultado. Nem sempre gente, só a questão modelagem. Nem sempre, é tudo que está ao redor da questão de a gente, antes de começar a modelar, tá bom? E essa parte aí, como eu falei, é a questão do profissional. É você que é responsável por passar essas informações para a tua cliente, né? E orientar ela nessa questão do modelo. Muitas vezes acontece assim comigo, já aconteceu aqui comigo no ateliê, a pessoa ela fica envergonhada, tipo assim, ela escolhe um modelo, ela quer escolher um modelo que facilite a tua vida, né? Mas não é assim, a gente tem que escolher, ajudar ela a escolher um modelo que ela fique bem, porque isso também reflete muito na questão profissional. Acontece muito comigo, digamos assim,
a pessoa chega comigo, não, Denise, faz só uma coisa assim bem largada e tal, para mim tá bom. Não, não é assim, você vai para uma festa, você tem que estar bem vestida, você tem que estar, né, elegante, então vamos ajustar aqui, bora escolher um modelo que fique bem, porque não é só uma pessoa magrinha, uma pessoa, né, que veste até 42, 44, é que tem esse direito de se sentir elegante, né, refinada numa festa. De jeito nenhum. Então, eu nunca deixo uma cliente minha plus size, sabe, chegar pra mim e dizer, não, faz assim, do jeito que tu achar que fica melhor, ou alguma coisa assim. Não, vamos escolher um modelo e vamos fazer esse modelo da melhor forma. Então, aí nessa hora, sim, a gente verifica assim, qual o modelo que fica adequado para aquele biotipo. Eu sei, gente, que tem alguns tipos de corpo, né, de pessoas que usam plus size, que é muito difícil de trabalhar. Por exemplo, uma pessoa que tem assim, a barriga bem alta, né, muito estômago, não tem cintura e o seio é pequeno. É muito delicado, mas sabe que o que eu comecei, quando eu comecei a prestar atenção assim, em uma técnica, criar uma forma de trabalhar bem certinha, o que eu fazia? Eu fazia a modelagem da parte de cima, ela tem pouco busto, então eu imaginava uma modelagem normal, né, para pouco busto. Eu esquecia que para baixo ia ser de outra forma, então eu ia por partes, entendeu? E aí tem que adequar. Por exemplo, uma pessoa que não tem cintura, que tem muita barriga, digamos assim, você não pode colar o vestido, né? Então, abaixo do seio já solta. Já vai soltando, já fazendo um evasê. Pouco busto, nesse caso de pouco busto e muita barriga, sem cintura, só pence, né? Só coloca pence aqui, porque tem pouco busto. Aí, muito busto e também cheinha para baixo aqui na barriga, vai marcar, faz o corte embaixo do busto e faz a pence daqui para cima, ou faz o recorte princesa. Eu gosto muito do recorte princesa, eu coloco em quase tudo, porque eu acho que a gente tem a possibilidade de deixar a parte de cima sem sobras nenhuma, né? Sem sobras nenhuma. E o plus size, no meu caso, é provas, gente, é provas, sabe? Teste de modelagem, eu faço esboço e aí eu chego na conclusão junto com a minha cliente, como ela gosta, porque tem isso, além de ela, digamos, estar gordinha, acima do peso, tem a questão de como ela gosta. Ah, eu quero colocar um modelo dela lindo, mas ela não gosta, então não vai adiantar, né? Então tem que ir muito pelo cliente, pelo que o cliente quer e pelo que fica bom nela. Então, aí, a partir daí, sim, né? Aí, a partir daí, o que você vai fazer? Você vai seguir para as medidas. Essas medidas, assim, ela é delicada, né? Mas, existe, assim, existem medidas que a gente vai tirar que é praticamente igual. Busto, cintura e quadril. Às vezes, o quadril ainda é menor que a cintura, né? Então, eu vou mostrar para vocês uns detalhes aqui na manequim. Deixa eu só ver aqui. Assim, falando ainda da modelagem, em relação a essas medidas que são muito diferentes, e você pensa, como eu vou fazer essa modelagem, né? Mas não tem jeito, essas são as medidas da cliente e são essas medidas que você vai trabalhar, né? E para fazer uma modelagem plus size, eu sigo as mesmas técnicas, os mesmos cuidados, os mesmos cuidados mesmo, sabe? Que eu faço qualquer modelo. Sabe por quê? Nem sempre essa modelagem, a modelagem plus size, ela realmente é mais, assim, digamos, porque é muito difícil. Nem sempre ela é mais difícil. Existe modelagem que a gente faz, por exemplo, assim, eu tenho clientes que eu demoro muito mais em clientes, por exemplo, bem fininha, cintura bem fina, usa 38,
36 na cintura, mas o busto é silicone, é grande. E aí você tem que arrumar a roupa, você tem que fazer como se fosse uma segunda pele, porque elas querem ficar bem arrumadas, né? Essa modelagem, ela é tão difícil quanto uma plus size. Se duvidar, às vezes ela é muito mais difícil. É assim, às vezes eu demoro muito mais para finalizar um vestido nesse tipo aí, nesse estilo, do que um plus size. Então, assim, não é questão porque a modelagem plus size, ela exige assim, ela é diferente, ela é muito difícil de fazer, ela é complicada. Não é, a gente só tem que atentar para esses pontos, tá? Agora eu quero mostrar para vocês umas coisas aqui na manequim, tá? Só em relação a medidas. Sai. Oi, boa noite. Chegando agora, né? Então vamos lá. Sejam bem-vindas, vocês que estão chegando agora. Vamos aqui a uma aulinha mais prática aqui. Tá? Primeira coisa a fazer. Gente, eu não tenho manequim plus size. Manequim plus size mesmo. Eu não tenho por quê? Porque o plus size, de novo aqui, eu trabalho com minha cliente, sabe? A base que eu faço, as provas, o esboço, o teste de modelagem é no corpo dela. Então eu levo em consideração todas as medidas dela. Então, pra mim, assim, nunca fez diferença, digamos, ter um boneco de mulagem grande. Não tenho, eu uso muito o mulagem, o boneco para drapeados, eu gosto de usar para detalhes que a gente consegue ajustar no corpo, né? Mas eu realmente não uso, porque eu gosto de trabalhar mesmo com a cliente, sabe? Com os detalhes do corpo da cliente. Então é tudo marcado no corpo da cliente, altura de seio, tudo eu faço na minha cliente mesmo, no plus size. Porque, como eu acabei de falar, é tudo muito diferente uma pessoa da outra. Então a gente tem que levar em consideração todas as dificuldades que elas têm em relação a seio grande, seio pequeno e tudo, sabe? Então eu realmente não tenho boneco de mulagem no tamanho grande. E aí, mas o que eu quero explicar para vocês, vai dar para explicar legal aqui, tá? Só são alguns detalhes sobre medidas, tá bom? Para quem é iniciante, que é legal você pegar uma fita, um fio. Esse fio aqui é um fio de cadastro, ó. Ele é achatadinho assim, ó. E aí ele não dá volume. Por que essa fita aqui, esse é legal aqui, ó? Porque você vai marcar as alturas da tua cliente. Quem tem um corpo assim, né, que nem esse aqui da boneca, com certeza a gente sabe onde é a cintura, onde é o busto, onde é o quadril. No caso da tua cliente plus size, imagina, ela é quadradinha aqui, né, não tem a cintura, e tem o seio grande, ou então o seio muito pequeno, a barriga altinha aqui. E aí, às vezes, você fica em dúvida o que você vai fazer, onde eu vou medir a cintura dela, né? Aí, geralmente, quando a pessoa vai engordando, ou ela vai envelhecendo, ela vai ficando mais velha, essa parte da cintura, mesmo que ela tenha uma cintura marcada, ela vem mais pra cima, essa marcação da cintura. E aí, você vai medir aqui onde ela é mais fina? Não, você não vai medir aqui, não. Você vai medir onde é uma altura de uma cintura normal, tá? Mesmo que ela não tenha, gente, a marca da cintura, o lugar da cintura, ela existe, ela só engordou, ela só não tá a cintura marcada, mas ela continua com a altura, isso é falando na modelagem, tá? Se você tem dúvida onde você vai marcar, você olha para sua cliente e você fica em dúvida onde marcar essa cintura, você marca 2 dedinhos acima do umbigo, tá? Porque o umbigo vai estar lá de qualquer jeito, com cintura ou sem cintura. Então, você faz essa marcação para poder medir a altura do corpo quando esse vestido tiver
alguma marcação da cintura para poder sair a saia, tá bom? Então é isso. A cintura você tem que marcar direitinho. Tira a medida normal da cintura, mesmo que aqui nessa parte aqui, ó, não seja a parte mais fina do corpo dela, tá bom? Então por que você amarra a fita? Vamos continuar na fita. Porque você vai conseguir definir aonde exatamente está a altura do busto dela, aonde exatamente está a cintura, aonde está aqui o quadril. Você vai colocando essa fita e você vai conseguir direcionar certinho. E aí sim, colocou as 3 fitinhas aqui, as 3 é suficiente, gente. E aí você tira a marcação da altura do seio, da altura da cintura, tá? Da altura aqui do quadril, tudo muito certinho, tá? E aí o que você vai fazer? Tem uma medida que a gente tira aqui abaixo do busto. A maioria dos modelos, a maioria dos vestidos que ficam super bem, pessoas mais cheinhas, no plus size, é aquelas que tem um corte abaixo do seio. Principalmente as que não tem quadril. Por quê? Porque você não pode deixar essa roupa pegada numa parte do quadril que não tem nada, né? Então, você tem que deixar ele solto. Então, ele soltando a partir daqui, sabe? Ele já vai ter um caimento diferente. Aí você corta um evasê, não exagerado, porque tem que combinar com a altura dela. E você corta o evasê a partir daqui. E ele vai ficar super bonito, vai vestir bem, porque essa parte aqui vai ficar pegadinha e a partir daqui ele vai abrir, tá? Então, assim, quando você coloca a fita, você vai saber se direcionar, vai ter um direcionamento de onde você vai tirar essas medidas, conforme o modelo. Ah, o modelo tem um corte aqui, coloca a fitinha. É só para você ter a segurança de que você vai tirar essas medidas certinho, tá? Digamos aqui a pessoa tem muito quadril. Tem muito quadril. Quem tem muito quadril e é plus size, a pessoa tem muito bumbum às vezes e geralmente a pessoa tem culotes, né? Então o que você vai fazer? Você vai amarrar esse fiozinho no quadril normal, 20 centímetros a partir daqui. E você vai passar essa fitinha também em cima do culote. Por quê? Porque você pode vir trazendo essa roupa e se você ajustar na direção do quadril e soltar, ela vai prender no culote. Então você tem que marcar o culote também para poder você soltar essa roupa um pouco mais de cima, tá? O corte evasê, quem tem assim culotes, né? Quem tem o quadril muito largo, é o melhor que tem, é o que fica mais bonito, é o que fica com o melhor caimento, tá bom? Às vezes a pessoa pensa assim, o godê porque fica mais solto ainda, mas o godê, ele pode deixar muito volume. Godê só se a pessoa, só se for um tecido bem leve. Aí ele vai ter um caimento e vai disfarçar, mas não vai dar aquele volume, não vai aumentar a pessoa ainda mais, tá? Mas você precisa marcar, gente, na direção do culote para poder tirar as medidas bem certinho. Se você tirar essas medidas bem certinhas, não tem como errar, é muito mais fácil você fazer isso. Imagina uma pessoa que tem o seio grande, tá? Digamos que ela mede aqui, a circunferência todinha aqui é 100. Tá? Que nem é de uma pessoa grande, né? Mas só para deixar um número redondo. Aí você vai medir aqui, em cima do busto, tá? Você vai tirar todinho aqui, digamos, deu 100. Mas a pessoa que tem muito busto, você vai dividir no meio essa medida, 50 para frente, 50 para trás? Não. Às vezes acontece, sabe o quê? A pessoa mede, tira essa medida e tira os 50 na frente e vai fazer a modelagem da frente. É claro que essa modelagem não vai encaixar, né? Por quê? Porque tem pouco espaço para colocar o seio. E aí, o que você vai fazer? Você vai medir da lateral, por cima do busto, até na outra lateral,
tá? Essa medida aqui, você vai tirar ela todinha, normal, mas você vai tirar essa lateral aqui. Lateral até a lateral. Aí você vai dividir por 2, aí sim, você vai... Geralmente eu faço, gente, aqui, ó. Eu meço daqui mesmo, do meio por cima do busto na lateral. E meço também essa altura aqui só do seio, para poder fazer a modelagem. Justamente por isso, porque se você deixar pouco espaço para poder você fazer essa modelagem da frente, aí acontece de não dar certo esse corte, o encaixe do busto, né? Aí não dá certo, ele fica pequeno, ele fica estranho, você não tem espaço para trabalhar com a modelagem em si, porque você não tem espaço suficiente para trabalhar a modelagem. Às vezes uma pessoa ela tem a costa menor, né? E ela tem o seio grande, e isso aqui também não é tão grande, só é o seio. Esse tipo de modelagem, gente, eu faço essa modelagem quase que no corpo da cliente. Eu faço um esboço e eu preparo o esboço, faço uma modelagem, preparo e faço provas. Eu faço provas, entendeu? Para poder... que tipo de sutiã ela usa. São pequenos detalhes que fazem muita diferença. Então, ela vem fazer a prova com um tipo de sutiã. Aí quando ela vem buscar a roupa, prova final, ela já vem com outro. Então é importante, assim, você se posicionar mesmo, sabe? Ter essa coisa do profissional. Com que sutiã você vai usar essa sua roupa? Né? Não fica com vergonha, não fica, porque isso vai refletir no teu resultado, tá bom? Então assim, vem fazer prova, coloca o sutiã que vai usar nesse vestido. Que aí, quando a pessoa vestir, você vai fazer todas as marcações por cima do sutiã, no esboço, na tela, não sei como você trabalha com a sua modelagem. Mas eu trabalho assim, entendeu? Então eu faço todas as marcações e aí não tem errada. As pences também, normalmente, eu faço esse ajuste de pence no corpo. Parece trabalhoso, mas o resultado, gente, ele é totalmente diferente do que você ficar tentando, entendeu? Então, é isso. Essas marcações, altura aqui, ó, altura do busto, abaixo do seio, tá? A altura da cintura, é muito importante que você tire todas elas, mesmo que ela não tenha cintura, tá? Mesmo que não tenha, é quadrada, né? Tem uma barriguinha mais avantajada. Então, assim, tem que tirar de qualquer jeito. Às vezes essa medida aqui, ela é maior que o busto, né? Às vezes é maior que o quadril, mas ela fica, depois que você trabalha com essa modelagem legal, ela fica bem. Ela fica muito bem e a cliente vai ficar super feliz, tá bom? Agora vamos falar aqui da manga. Não tem manga aqui, mas bora aqui. Existem pessoas que tem essa parte do braço aqui, ó, grande, no plus size, né? Bem largo aqui mesmo, mas aqui, ó, ela não vem desde aqui. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Ela tem isso aqui muito largo, né? Então, o que você tem que fazer com a manga? Essa manga, ela tem que ser embebida. Passou a costura. A gente tem que fazer isso, de embeber a manga em tudo, né? Não é uma questão de opção. Para uma manga ficar bem bonitinha, você tem que passar uma costurinha e dar uma chegada no tecido para poder ele arredondar. No plus size, você tem que fazer isso de uma forma ainda assim, mais... deixar um pouco mais embebida, um pouco mais franzidinha. Mas dá para fazer isso, gente, mesmo sem franzir, tá? Só ir arrumando o tecido, dá uma franzida e depois arruma o tecido, a fibra do tecido ele vai arrumando bem direitinho, sem nem aparecer franzido. E aí ele vai encaixar aqui para poder dar esse espacinho aqui. Aí aqui você tira a largura do braço, ok. Tira certinho porque o resto vai afinando o braço. Às vezes o que fica estranho é aqui a cava, né? Que ela tem que ser maior um pouquinho do que o normal, para poder dar esse efeito de encaixe mesmo, para poder ficar assim confortável. E às vezes acontece da pessoa plus size, quando tem o braço muito largo, ter um ombro um pouco caído, e a gente não sabe onde fazer essa marcação.
Mas essa questão de você embeber o tecido, de fazer franzir um pouquinho, encaixar a costura bem arrumadinha assim, para não ficar o franzido, digamos, porque talvez ela não queira, mas dá para arrumar a fibra do tecido para ele acompanhar essa largura aqui do braço, tá? E aí verte super bem, fica bem e deixa sempre a cava um pouquinho maior, tá bom? Assim, e não esquece, tá? Seio pequeno, pence aqui, ó. Pence aqui no busto, tá? Não adianta você, digamos, a pessoa é gordinha, não tem seio. E se você fizer um recorte mais, um recorte princesa, uma coisa assim mais arrumada, pence daqui, o que acontece? Vai ficar muito tecido aqui. Então você faz só a pence de busto aqui, só uma pence que dê para encaixar o que precisa ser encaixado e deixa o modelinho ficar mais solto, mais retinho aqui, tá? Quando o vestido não tem um corte aqui. Seio grande, corte aqui, o ideal é ter um corte aqui, aí faz uma pence para cima, ou a pence de busto, ou faz o recorte. Eu prefiro, gente, fazer o recorte princesa, desde que ele pare aqui. Eu gosto dessa curva, eu gosto desse trabalho que fica na roupa, porque ela fica aqui, ela fica sequinha, sabe? E é isso que precisa ser feito numa modelagem plus size, é tirar o exagero de tecido que fica, porque é isso que faz ficar assim, muito grande, parecer que tá maior ainda. A questão, deixa eu só afastar aqui, essa questão do modelo, tá? Afastar um pouquinho aqui, né? Acho que aqui tá bom, só baixa só um pouquinho. Certo. Isso. Gente, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, quer saber alguma coisa? Boa noite, Aparecida. Gente, por exemplo, assim, uma pessoa que tem... na hora que você vai tirar a medida, a pessoa não tem quadril, quase quadril, né? Menor que as outras medidas. O que você vai fazer? Você vai se preocupar com essa medida? Você pode até tirar essa medida, normal. Mas não tem uma preocupação com essa medida, sabe? Tem essa questão, tem medidas que você precisa tirar, porque não é uma medida muito comum, mas você tira. Deixa eu ver aqui. O que fazer quando a pessoa é magra e tem barriga igual de grávida? Pior é que tem, né, Dorinha? Grávida de... Dorinha, sabe qual é o problema em relação a essa questão? Qual é o modelo que você vai fazer? Em que modelo você vai encaixar esse biotipo, né? Porque essa questão de a pessoa ser magra e ter barriga é mais delicado ainda do que a pessoa que é plus size. Porque o plus size a gente vai direcionando para o que fica melhor para um modelo plus size. Pessoa magra é muito mais delicado. O que é importante nisso? É direcionar o melhor modelo que se encaixe bem aí, né? Modelos que fiquem soltos, com cortes leves, com cortes assim, que tenha caimento, a partir debaixo do seio, já fazer algum detalhe, que esse vestido tenha caimento. Porque se ele ficar colado, digamos, não fica legal, não veste bem, não tem caimento. Então o ideal é pensar no modelo. Para cada biotipo, gente, o modelo que vai fazer a diferença em relação à modelagem, tá? Porque assim, não é qualquer modelo que vai se encaixar para aquele biotipo. Se você atentar para essa questão do biotipo, de tirar essas medidas assim, todas as medidas que você precisar, tirar com precisão, tirar prestando atenção no modelo,
tiro medida pensando naquele modelo específico, né? E pensar no biotipo da pessoa é a forma melhor que você tem para resolver essa questão de plus size ou medidas muito diferentes, que nem a Dorinha falou, porque por conta do resultado, né? Então, verifica bem essa questão do modelo, estudar o modelo junto com a tua cliente direitinho. Acontece também, né? Muitas vezes a pessoa, ela insiste, ela quer daquele jeito, não adianta o profissional dizer que não fica bem ou que de outra forma ficaria melhor. Acontece mesmo, as pessoas, tem gente que insiste, quer o modelo e tem horas que chega uma hora que a gente não pode fazer muita coisa. Não dá, a gente usa o profissionalismo até um certo ponto, mas no final o modelo é o cliente que escolhe. E acontece mesmo isso. Mas o ideal é você ajudar a cliente a escolher o melhor modelo que combine com o biotipo. Por isso que é muito importante, gente, essas coisas, elas andam juntas, sabe? Medidas, estudar o biotipo da pessoa e modelos. E tecidos também, né? Os que têm caimento, os que não têm, o que ficaria melhor naquela pessoa. Eu tenho clientes, como eu falei agora há pouco, eu tenho cliente plus size que eu faço muito mais rápido do que uma outra situação, como a Dorinha citou. Uma pessoa magra que tem um seio muito grande ou muito bumbum, né? Então, assim, a modelagem é a mesma dificuldade que você vai fazer um plus size. Eu, de verdade, a questão modelagem no plus size não é preocupante para mim, mas porque eu vejo todas essas questões antes, sabe? Com a cliente. Eu verifico todas essas questões. Que tecido que ela quer usar, o modelo que ela quer usar, como ela gosta de usar, colado ou não. Algumas coisas eu consigo mudar. A maioria das vezes eu consigo mudar quando a pessoa quer um modelo que não combina com o biotipo dela. 90% eu consigo mudar essa situação, sabe? Mas tem pessoas que não quer daquele jeito mesmo e pronto. Aí não adianta, né? Mas tem essa questão, a questão de pences também. Onde usar pences, né? Quando a pessoa tem o seio muito grande, o seio muito pequeno, ou então a pessoa quer um modelo, por exemplo, assim, ela quer um franzido embaixo do seio, mas o seio já é grande. Então, assim, a gente tem que ir ajustando essas questões para poder fazer diferença lá no final, no resultado mesmo do teu trabalho. Porque quando termina, gente, quando você termina aquela roupa, você termina aquela peça de fazer, o que acontece? Se não ficar bem o vestido, não cai bem, o teu vestido tá perfeito, tá com acabamento bonito, tá cortado bem certinho, conforme o pedido dela, mas não vai ficar bem nela. E aí o que acontece? Ela vai dizer que você não fez o vestido direito, né? Não fez legal. Ah, não é boa costureira. E isso acontece muito mesmo. Então, assim, eu aconselho de fazer essa insistência em relação ao modelo, você escolher o modelo com ela, mostrar os detalhes, mostra modelos que fiquem bons, sabe? Decotes que fica bom. A pessoa tem um seio maior, coloca um decote V, todos os detalhes que você puder ajustar para que o modelo faça diferença nela, é muito mais fácil a tua modelagem. É muito mais fácil. Muitas vezes a gente faz uma modelagem plus size, que às vezes eu coloco na mesa, ou então eu coloco, né, vou colocar no cabide, e ele fica todo estranho. Não é verdade? A gente faz e ele fica estranho. E aí você acha que tá errado, você acha que fez errado, e a cliente veste e fica perfeito nela. Então, assim, é uma modelagem diferenciada, voltada diretamente para aquela pessoa, voltada para aquele biotipo, sabe, para os detalhes, né, diferenciados que ela tem. E nem por isso você precisa fazer uma roupa assim bem simplesinha, só por isso, né? Tem que fazer um modelo que fique bonito. Ela vai para uma festa, ela vai para algum lugar bacana, então ela merece também se vestir igual como qualquer outra pessoa. E aí você caprichar nessa questão da modelagem, tá certo? Deixa eu ver quem mais. Temos 20 minutos. Tá.
Deixa eu só ver aqui outro detalhe que eu anotei. Calculante. Ah, sim, só a questão do modelo para pessoa que tem ombros largos, pouco busto, modelo tipo trapézio, sabe? Que não fica retinho, mas ele, a partir do seio, ele já vai abrindo um pouco. Ele é um dos modelos mais legais para poder uma pessoa que tem o corpo. Eu não gosto muito de classificar essa questão de triângulo invertido, de ampulheta, essas coisas. Eu não gosto muito, não. São pessoas, né? Não são... Mas assim, a pessoa que tem isso aqui muito largo e quase nada de quadril. Esses modelos tipo trapézio, eles são perfeitos, eles vestem super bem. Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês a respeito disso, que nem sempre é a questão modelagem, papel, ali você vai riscar e você vai... Essa preocupação direcionada assim com a modelagem, sabe? Nem sempre é aí que a gente erra, nem sempre está aí o problema daquela roupa, o problema daquele momento. Você tem que olhar para essa questão do plus size olhando para a cliente, olhando para o biotipo dela, olhando para o gosto dela, para o que ela quer, para o que ela espera de você, para o modelo que ela vai vestir, o tecido que você vai usar, sabe? É tudo isso, tudo junto, tá? E a questão de tirar as medidas bem certinho, tá? Aquela questão lá de tirar a medida só na frente, só do seio, tanto para cima, abaixo do seio, é primordial para poder fazer uma modelagem bem certinha, tá bom? E depois que você fizer tudo isso, você seguir esses passos, eu tenho certeza absoluta, certeza, você ficar atento a esses detalhes na hora daquele momento lá da modelagem, do papel, de você riscar, de fazer o traço, vai ficar muito mais fácil. E o resultado também, né? Com certeza o resultado vai ser melhor se você pensar em todos esses pontos antes de se preocupar realmente com a questão traço, sabe? Com a questão de colocar no papel. Provas também, tá? Provas é muito importante na questão do plus size. Às vezes eu faço 2, faço 3, faço 4. Eu não tenho assim uma questão assim, eu trabalho com 3 provas. Em nenhum tipo de roupa, nem plus size e nem outro tipo de vestido, de tamanhos, eu faço isso. Tem vestidos que com 2 provas fica ótimo, né? Já fica bom, já fica perfeito. Tem uns que eu faço 4. Então, assim, sempre o meu objetivo é que a roupa fique perfeita. Sempre eu foco o meu foco sempre é o resultado. E o plus size, ele precisa dessa atenção para poder chegar a um bom resultado, tá? Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês, alguns detalhes. Nosso tempo é tão curto em live, né? E a nossa live está chegando ao fim. E recapitulando um pouquinho, falamos sobre a modelagem plus size, sobre o biotipo, sobre medidas, sobre a escolha do modelo assertivo, sabe, para aquele biotipo, para aquela pessoa. Não esqueça de se inscrever na Semana da Modelagem, que começa na segunda-feira, vai ser uma semana assim muito legal. Vai ser um evento que eu tô trabalhando assim com muito carinho, com muita atenção, tá? A gente vai falar muito sobre modelagem, a gente vai desmistificar essa modelagem, que todo mundo fala que é muito difícil, tá certo? E não se esqueça de se inscrever na bio, o link tá na bio, tá? Do Insta, do Facebook e no site, no botão site lá do YouTube, tá? E quem é novo aqui, não acompanha ainda o nosso canal, é Dani Brito Atelier, canal do YouTube. Tem muitos vídeos bons para quem trabalha com vestido de festa, quem tá começando a trabalhar com vestido de festa, muitas dicas bacanas, tá bom? E obrigada pela companhia de vocês, um grande beijo. Alguém tem mais alguma pergunta? Temos só um pouquinho de tempo.
Muito grata pela companhia de vocês, tá? Gente, eu sempre deixo caixinha lá nos stories. E nem sempre às vezes a gente consegue passar tudo aqui na live por causa do tempo. E aí eu vou deixar uma caixinha lá. E se você tiver alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem lá no direct pra mim, tá? Não tem problema não. Eu respondo, tá? Às vezes a gente fala aqui e não dá tempo de falar tudo o que preciso falar, tá? Uma boa noite pra vocês, um grande beijo. E até na segunda-feira. Uma pergunta? Tem uma pergunta em relação à metragem. A Rose Dantas disse que tem dúvida na hora de calcular a metragem, como uma vez aconteceu com ela, uma primeira cliente. A Rose? A Rose. Em relação à metragem, né, Rose? Calcular a metragem, isso. Sim, isso é muito importante mesmo, porque você precisa calcular a metragem assertivamente. Por exemplo, aonde foi, será que a Rose errou a metragem? Na saia? É porque assim, Rose, cada modelo, cada tipo de roupa que você vai fazer, você vai somar, você vai verificar a medida para poder fazer esse cálculo da metragem. Por exemplo, assim, ó, uma saia godê para uma pessoa que usa 40 até 42, eu uso 5 metros se ela não for muito alta, sabe? Até 1,10, 1,15 dá legal. Para uma pessoa que é bem maior, por exemplo, digamos que usa até 52, 54, ele já vai para 7 metros, tá? Por quê? Porque onde a gente faz a marcação da cintura é bem maior, então você perde tecido no comprimento. Essa questão da metragem é muito delicado mesmo, é muito delicado. Eu vou fazer, gente, em cima da hora, eu vou fazer um stories para fazer alguns cálculos para vocês, deixar umas dicas de cálculos para tirar a metragem, para poder chegar nesse cálculo da metragem, tá? Parte de saia principalmente. Quando é que a gente tem que pedir 2 vezes a altura da pessoa, tá? Porque dá para saber bem certinho, calcular o tamanho e você fazer esse cálculo, só repetir. Quando é que você vai ter que pedir 2 vezes a altura dela e quando não? Quando é uma vez e meia, tá bom? Porque a gente tá em cima da hora. Mas eu vou deixar umas dicas nos stories a respeito disso. Bem certinho, tá? Metragem plus size, tá bom? Um grande beijo para todo mundo e fiquem todos com Deus. Até segunda-feira. Segunda-feira tem live. Segunda-feira começa o nosso evento também, tá? E até segunda-feira. Um bom final de semana para todos, tá?